Vamos lá, esse Bahia ontem contra o Bragantino, né? Um resultado importante. 1-0, às vezes o torcedor quer mais, quer jogo com goleada, mas avaliando o contexto geral, o Bahia fez mais uma exibição segura, né? Queria falar desse zagueiro Gabriel Xavier, não é à toa que todo mundo pedia, né? O cara trouxe ali, hoje a defesa do Bahia tem outra consistência, até o Canu que está jogando do lado errado, passou a jogar bem, né? Ou seja, acho que ele tem que jogar por ali, ele não sabia, mas... Essa foi boa. Porque estão dizendo agora que ele está empenado que foi, né? Mas... Que foi que Ficou bom empenado. Não, ele... que desempenou, rapaz. Alguém fala mais do Canu? Ninguém fala mais do Canu, né? Então, e o Gabriel Xavier, mais uma vez, né? Que zagueiro bom. Ju, o Bahia tem jogado do jeito que a partida pede. Se o adversário dá facilidade, ele domina nada de seu adversário. Se o adversário traz dificuldades, ele busca uma forma de envolver, burlar, ludibriar o cara para conseguir o seu objetivo. O Bahia tem sido um time cirúrgico. Não à toa. Qual era a grande reclamação? O Bahia não sustentava resultado, Ju. Sempre no finalzinho do gol tomava um gol. Você vai lembrar de um comentário que eu fiz, Nelson, que eu disse que as torres gêmeas sempre caíam e que os zagueiros sempre davam leite. E era uma verdade. Era uma verdade. De repente entra o Gabriel, que a gente pediu recorrentemente a entrada do atleta, por entender que o jogador estava pedindo passagem e que no time misto não, no reserva, que ele fez o rodízio, Wesley, o reserva não tomava gol, o principal tomava. O reserva não tomava, a reserva era Cuesta e Gabriel. E a gente pedia que ele trouxesse para o principal a zaga que não tomava gol, já que a outra estava tomando sempre. Vem o Bavi, e naquele Bavi talvez foi um jogo determinante, Nelson, porque aconteceram muitos erros, e ali ele troca dos 4, 3, só ficou o Canu, ele troca o Gilberto, troca o David e troca um outro, né? Troca 3, e ali o time cresce. Então assim, o Bahia está encontrando o seu jeito de jogar. Demanda de tempo, e treinador no Brasil não tem tempo. Demanda de repetição, e treinador no Brasil não tem tempo para repetir. E demanda de entendimento do atleta. Eu acho que o Bahia hoje tem um elenco de atletas inteligentes que entendem o que o Rogério está querendo e estão fazendo. Está 100% não. Eu acho que o Bahia ainda está 60% do que pode entregar, Ju, mas pelo menos está entendendo o que o adversário está lhe oferecendo. Ontem ele passou 15 minutos sem entender. 3 zagueiros, um meio mais forte, o Bahia se atrapalhou. Quando os caras dentro do campo entenderam e o Rogério começou a dar uns apertos, que o Bahia entendeu o jogo, aí modificou e foi interessante. O Bahia fez 3 gols. Valeu 1, mas fez 3 gols. Pior se ganhasse sem ter criado e sem ter merecido, Ju. Então o Bahia ganhou porque mereceu ganhar, porque jogou o suficiente. E teve um adversário que qualificou esse 1-0. Não foi um adversário que, foi uma sorte só isso. Não, foi um jogo qualificado. Nelson, no pré-jogo, no nosso bate-papo, né, Wesley? Ele dizia ali, o Bahia teve um adversário à altura. Um adversário que dignificou o 1-0. Foi um 1-0 que foi merecido. Eu achei dos 3 times que o Bahia jogou em casa, Bragantino, Fluminense e Grêmio, o melhor time é o Bragantino. Time forte fisicamente, rápido nas transições, jogadores de qualidade, o banco de reserva em muito bom nível. E um detalhe, né? Tem uma estatística do intervalo do jogo. Quando o jogo acabou, o primeiro tempo, o Bahia tinha feito 3 faltas. E o Bragantino um pouco mais do que isso. O que é que isso mostra? Que foi um jogo com desarmes limpos, né? Quando você desarma limpo, você encaixa o contra-ataque. Quando você faz falta, você impede que progrida, mas o jogo para. E foi um jogo de lá e cá, muito aberto, desde o começo. E na transmissão, eu confesso que eu achava que o Bahia precisava dar uma cadenciada também, acelerar no tempo certo, mas encontrar o ritmo. Só que o Bragantino não deixou o Bahia ter esse conforto. Quando o Bahia tentava circular ali atrás, ele adiantava o bloco. Não é um bloco que adianta para cercar. É um bloco que adianta para atacar o portador, para roubar, e os caras sabem o que estão fazendo. E quando ele rouba a bola, ele articula e sai rápido. Então era aquele jogo assim, o Bragantino atacava, o Bahia roubava, contra-atacava, tomava o contra-ataque do contra-ataque, o jogo aberto é um risco. Entende? É igual quando 2 caras vão ali para o tudo ou nada no final de uma luta. E isso aconteceu muito cedo. Mas, Baraúna chamou a atenção, e é verdade, foi o cenário que se apresentou e o Bahia dançou a música que o jogo ofereceu. Não é que ele quis jogar assim, não. O jogo ficou assim e ele soube se comportar.
Correu riscos? Correu. Marcos Felipe fez 2 defesas excepcionais, uma então de altíssimo nível. Foi o jogo que eu acho que ficou mais indefinido até o finalzinho dele. Mas também o Bahia teve oportunidades para ampliar, teve gols anulados ali por uma questão de centímetros. É um jogo que desgastou muito fisicamente. Ainda bem que não tem um jogo aí no meio da semana, vai dar para recuperar. Mas tem coisas importantes, a defesa muito mais segura. Acho que o meio ajudou muito mais a defesa do que vinha fazendo. Isso também favoreceu. Mas o Gabriel Xavier entrou ali com muita personalidade. E isso é que é importante, né? Só para fazer um ponto aqui, tanto o Nadson como o Wesley foram jogadores da casa. Você deve ter na sua cabeça a sua estreia, qual foi o jogo, e o Nadson também. Eu duvido que um mês antes alguém lhe disse assim, você prepara que você vai estrear no dia tal, naquele ambiente. Nada. Nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Então a personalidade do jogador pesa muito. É isso que faz o jogador virar profissional ou não. E o Gabriel Xavier mostrou isso desde o ano passado. Ele entrou sempre na gelada, entendeu? Sobreviveu e agora consertou, junto com os demais, o sistema defensivo. O Bahia parece encontrar um eixo. Eu sou sempre desconfiado, mas os sinais que o time apresenta são bastante positivos. Sinais bons, na verdade, que você não está vendo com a Bahia mais com deficiência, ele está aqui. Tá pegando voo. Eu acho que o banco de reserva que melhorou bastante, porque você acha que às vezes a gente fala sempre titular. E tem uma causa muito importante que é o banco de reserva. Eu acho que o pessoal que estava no banco de reserva do Bahia, ele não estava entendendo o que o Rogério queria. Para ser sincero. Hoje você vê os caras entrando no banco de reserva e decidindo o jogo. Ele disse ontem que tem 15 jogadores, né? Porque tem 4 que sempre entram, então resolvem. Exatamente. E esses 4 têm que estar atentos o tempo todo. O Bahia fez o jogo, ditou o jogo, que o Bragantino é uma equipe extremamente forte. Taticamente, ofensivamente. Muito bem treinada. Muito bem treinada. Então o Bahia suportou. Jovem, né? Jovem. O Bahia suportou bem. Sofreu um pouquinho, teve duas defesas do Marcos Felipe. Importante, mas o Bahia fez 3. Finalizou bastante. Eu ainda acho que tem que haver uma mudança. Mesmo Tassiano fazendo gols, eu acho que Everaldo tem que estar no lugar dele e Tassiano chegando, eu acho que é mais importante. A mudança de posicionamento. Eu acho que ele acho que até acharam a posição para o Everaldo jogar bem. Jogar bem. Porque ele estava no meio dos zagueiros e ele não conseguia segurar a bola, entendeu? Hoje ele já consegue girar, ele já consegue fazer um lançamento, fazer um cruzamento, ele ajuda lá atrás, né? Ele volta bastante. Ele volta mais que o Tassiano até, certo? Então assim, e o zagueiro, né? O Xavier, o menino chegou, tomou conta, fez com que Canu jogasse bem. E um outro também que está jogando muito bem e que eu acho que algumas pessoas não estão vendo, que é o Luciano Juba. Esse menino cresceu de produção de uma forma que está me Caladinho deixando... na dele ali, né? E Nelsinho? Ninguém está falando nada e ele está indo, né?